está gravando, e é importante que todos sejam habilitados, até mesmo para ver reações. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quando as pessoas estiverem falando, os palestrantes estiverem falando, por favor, o local que vocês têm é no chat, tá? Coloquem suas perguntas, coloquem suas dúvidas, que nós vamos estar aqui, nós estamos com o Luciano, o George, ele vai estar, nós vamos estar juntos, tirando as dúvidas, tá bom? Vamos aguardar só um breve momento, que nós já vamos estar iniciando as nossas atividades. Vamos esperar todo mundo ser admitido. Tá, demorou. Agora todo mundo vai ser admitido. Obrigada, Dê. Tudo certo aí? Está tendo alguma interferência? Minha voz está de boa? Bacana. Então, vamos lá. Estamos terminando de aplicar. Diretores, eu não sei como que está sendo a estrutura de vocês, como vocês dividiram as salas, mas é importante que cada pessoa, cada responsável esteja nas suas salas de competência. Secretária no link da secretária, tá? Diretor nesse link, quem cuida da missão, Caleb, quem vai cuidar das missões em geral é aqui, tá bom? Então, vamos já começar a organizar. Só mais 2 minutinhos para a gente já dar início nas nossas atividades. Hoje. Vamos lá. Eu vou apresentar os nossos palestrantes. Daqui a pouco o pastor Cândido já vai se posicionar e entrar no nosso chat, tá? Nós temos aqui o pastor Robson, que vai cuidar exclusivamente da parte da missão, tá? Ele vai orientar a todos a questão do conceito, né, de missão, como apacentar os seus ovelhas, como trazer, enfim. O pastor Robson vai estar daqui a pouco falando conosco. O pastor Cândido vai falar sobre a questão da direção, como ser um líder, né, como liderar com excelência a nossa juventude, como lidar com a nossa juventude em tempos de pandemia e também dos nossos tempos modernos, né, na atualidade. Eu vou falar sobre criação de eventos, né, como que você, em época de pandemia, quais são as necessidades, quais são as dificuldades enfrentadas para se criar, elaborar um evento que não seja exclusivamente online, né? Nós vamos estar dando dicas práticas para vocês. E também nós vamos cuidar da parte de liderança, do PDL, com o nosso Luciano, nosso querido Luciano, coordenador. Então, nós vamos ter daqui a pouco o início das nossas atividades. Novamente, para quem está entrando agora, prestem atenção. Se o seu microfone você já vai entrar desabilitado, qualquer dúvida que você tenha, qualquer mesmo, coloca no seu chat, tá? Que nós estaremos acompanhando através do chat e, se possível, respondendo as perguntas. E os palestrantes também vão estar respondendo cada uma das perguntas, cada uma das dúvidas, tá? E o importante é que vocês entendam que o momento é agora de perguntar, tá? O momento é agora de extrair o conhecimento, porque se vocês deixarem para mais tarde, simplesmente vocês vão ter, né, vão ter um conhecimento defasado. Então, é importante que vocês tenham esse entendimento, tá bom? Todas as perguntas
no chat. Bom dia, Nathalie, Miriam, sejam todos muito bem-vindos, viu? E agora, sem mais delongas, para a gente ficar... lá, o pastorzão já está se localizando, já se posicionando ali com... Bom, vamos lá, pastor Cândido, é contigo. Deixa eu habilitar, só um minutinho, pastor Robson. Não estou achando, pastor. Está me ouvindo? Manda uma mensagem aqui no nosso chat. Interage aí com a gente, manda uma linha, só para vocês terem. Pode habilitar. Aê, obrigado, Maíra. Obrigado, pessoal, pela participação aí, pela mobilização que vocês têm feito. Vendo aqui nossos pastores também conectados com a gente, pastor Silvio, pastor Sérgio. Se tiver algum outro aqui, a gente está buscando nas telas, são várias páginas, mas muito obrigado também a presença aí dos nossos pastores anciãos, que eu sei que estão conectados com a gente. Eu fiquei sabendo, pastor Robson, algumas igrejas que, por alguma razão, estão em processo ainda de decisão, de liderança, mas anciãos comprometidos, representando aqui o Ministério Jovem. Então, pastor Robson, tem um ancião ali forte ali, Deus seja louvado pelo ministério, pela vida de vocês. Pastor Robson, além de o nosso líder na missão, o evangelista, ele também lidera, pastoreia anciãos, diáconos, diaconisas. É muito bom. Oi, Mechou! Tamo junto. Eu quero hoje figurinha do pastor Robson, viu? Já estou fazendo aqui o pedido já, tá bom? Da Maíra você já tem muito. Minha você também já fez. Hoje é do pastor Robson, tá bom? Tô brincando, mas valeu, Show. Tamo junto, querido. Pessoal, então assim, nós fizemos uma opção hoje de unir a equipe da missão, líderes de missão Caleb, ou líderes aí das iniciativas missionárias da sua equipe do Ministério Jovem, unir essa equipe com os diretores e diretoras. Por quê? Porque a gente vai ter uma inspiração aqui também com o pastor Robson, vamos falar um pouco sobre nosso plano para esse ano de 2021, algumas iniciativas que nós temos em mente, e também porque o diretor jovem é o líder da missão da juventude, né? Então, eu, quando estava lá no distrito, tinha um diretor lá de Ministério Pessoal, tinha um líder da Missão Caleb, mas eu, como pastor, era o coordenador das iniciativas todas, missionárias da minha igreja, do nosso distrito. Então, aqui, querido diretor, querida diretora, você é o capitão, é a capitã do time. Nós vamos conversar aqui, vamos trocar ideias, vamos bater um papo muito especial, mas nós queremos que você esteja conectado com o que vai acontecer na questão da missão, tá? Essa é a marca, a identidade, é o foco em tudo que nós fazemos no Ministério Jovem. Maíra, o Luciano também está conectado aí com a gente, nosso coordenador também, Deus seja louvado. Depois a gente vai dar um alô também numa área especial aí de formação de líderes, mas eu queria começar, o Luciano, Maíra, queridos diretores, com a fala aqui do nosso convidado, pastor Robson. Ele já trouxe uma inspiração, uma fala muito abençoada, no geral, para todos aí na igreja, na sua casa, onde você está, mas nós vamos agora bater um papo aliás, ouvir aqui o pastor Robson, que vai trazer uma fala de direcionamento nessa questão missionária. Deixa eu só fazer uma enquete rápida aqui. Quantos aí estão na igreja? Levantem a mão, por favor. Levanta a mão aí. Quem está na igreja? Pastor, estou aqui numa sala, estou aqui no canto, estou na igreja. Legal, vai passando aí, pastor Robson, para eu ver. Levanta a mão, quem está na igreja? Quem está na igreja? Legal, bacana. Alguns estão com a câmera desligada, talvez estão na igreja, estão ali no cenário, mas se puder ligar a câmera, pessoal, em nome de Jesus, digo eu, tá? Não o Speed, digo eu. Se você puder ligar a câmera, é muito importante para a gente se ver, para a gente ver tua reação, para a gente se olhar um pouquinho, né? A gente já está privado de não estar no mesmo espaço físico. Se a gente não pudesse olhar, para nós é um prejuízo muito grande, tá bom? Pastor, minha câmera está quebrada. Fica tranquilo, não se preocupa. Pastor, eu estou aqui numa situação, pessoas passando, tudo bem. Mas se puder, por favor,
Liga essa tua câmera aí, em nome de Jesus. Olha, pastor, várias pessoas abriram a câmera aqui, ó. Ei, Ulisses, você aí, hein? Não brinca não, hein? Ô, Jonathan, firme, hein? Rose, gostei da camisa. É parceria, é um grande ministério jovem, desbravadores, aventureiros, jovens, todos juntos na missão. Ô, Larissa, legal, hein, Larissa? Ô, Léo, tamo firme, hein? Léo, gostei de ver você. Ô, Josi, tá no cantinho aí, mas tá firme também no programa, né? Suzy, legal. Ô, Kenzo, tá em movimento, o ministério não para. Os demais aí que puderem também abrir a câmera, vai ser muito bom, tá, pessoal? Pastor Robson, vamos então conversar com esse povo aqui sobre a nossa missão. Muito bem, pastor, obrigado aí pelo convite. Vamos dividir a tela aqui, pastor. Eu queria... Vocês estão ouvindo bem aqui a minha voz? O pastor Cândido tem poder na voz aqui. Vocês conseguem me ouvir? Aprendi com você, rapaz. Então, maravilha. Então, vamos lá. Maíra, eu consigo compartilhar aqui ou está bloqueado? Dá para compartilhar? Eu vou colocar aqui, então, uma tela especial aqui para a gente acompanhar. Opa, aqui, peraí. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Está dando para ver? Legal, muito bem. Eu queria gastar um tempinho aqui. Quantos minutos a gente tem? 15 minutos? 20 minutos. 20 minutos? Tá, muito bem. A primeira coisa que vem à nossa cabeça, quando a gente fala de missão, é a definição da missão. O que é missão? Porque se você não tiver isso muito claro na sua cabeça, você pode, quem sabe, fazer muita coisa sem, de fato, pastor Cândido, atender a demanda da missão. O que é missão? Essa pergunta, ela não tem uma resposta muito fácil, porque a missão, ela engloba basicamente duas coisas, e é uma discussão, tanto no meio evangélico, protestante, católico, e onde nós também estamos inseridos, no meio cristão, do que seria a missão. Existem basicamente duas coisas aqui que podem definir a missão, e você, ao ouvir a definição de missão, vá pensando que tem que preparar, programar alguma coisa nessa direção, tá bom? Então, vamos lá. Durante muito tempo, de 1900 para cá, os movimentos cristãos aqui no Brasil e no mundo, eles começaram a gastar um pouquinho mais de tempo pensando, elaborando o que seria a missão. E hoje existe basicamente uma definição de que missão pode ser definida em duas coisas, em duas diferentes coisas. E eu queria que você pensasse nisso agora, para ver onde é que você tem gastado mais tempo, onde você tem deixado de gastar tempo, mas para você entender o que é missão. Segundo os especialistas do assunto, missão poderia ser resumida em mandato cultural, ou missão poderia ser entendida como mandato evangelístico. O que é cada uma dessas coisas, para ficar bem claro para você? Essa expressão mandato cultural se resumiria, talvez, numa pequena frase, seriam ações de bondade, ações solidárias, ou seja, a presença do evangelho fazendo a diferença na vida das pessoas. Vamos imaginar aqui, nós temos um mandato de estarmos presentes na vida das pessoas, influenciando a cultura, ou seja, a vida das pessoas, fazendo a diferença através de atos de bondade. Então, quando você, como Ministério Jovem, decide fazer uma visita para um asilo, quando vocês decidem sair distribuindo marmitas para as pessoas que são carentes, que têm fome, vocês estão cumprindo a missão, mas a missão na sua perspectiva de um mandato cultural, ou seja, eu pertencer à história de alguém e fazer a diferença numa necessidade que essa pessoa possa ter. Eu vejo que, às vezes, muitos movimentos jovens gastam tempo achando que missão é isso aqui só. Isso é missão, mas isso não é toda a missão. A missão, ela também se entende como sendo um chamado, um mandato da parte de Deus evangelístico. E o que seria isso? Deixa eu resumir isso daqui de maneira bem simples para você, o que seria o mandato evangelístico. O mandato evangelístico, ele pode ser passado também pela perspectiva do mandato cultural. Se a gente fosse pensar assim no, quem sabe, o mandato cultural, ele estaria aqui mais nesse primeiro passo aqui da missão. Seria a nossa presença em ação social. O evangelho prático, solidário, é quando você atende qualquer tipo de coisa. Isso daqui é um aspecto da missão que é chamado pelos missiólogos de a presença do evangelho. É o estar lá.
Muitas igrejas também se omitem nesse aspecto. O que elas fazem? Elas não têm nenhum tipo de ação solidária para o entorno da igreja. Se você pergunta, onde é que fica a igreja adventista? É bem provável que eles te mandem para batista, para assembleia, para congregação, porque eles não sabem o que é adventista e não veem diferença na igreja adventista. Então, você como líder jovem, você que tem essa responsabilidade de pensar o programa jovem, você tem que colocar aí dentro da sua agenda, do seu planejamento, aqui o aspecto da presença da missão, a ação social. E isso daqui, querendo ou não, né, pastor Cândido? Isso envolve, assim, as pessoas se envolvem rapidamente com isso. Se você chamar talvez alguém para dar um estudo bíblico, a pessoa não vai. Mas se você chama para visitar um asilo, para você, quem sabe, distribuir cesta básica, para sair na rua, dando ali maçã, dando alguma coisa do tipo, enfim, isso daqui talvez atraia um pouco mais os jovens, a princípio. Mas missão não é só isso. A missão passa por um segundo passo, que é a proclamação. E aqui você tem que ter muito claro, dentro do seu planejamento estratégico, dentro do organograma das suas atividades, você tem que ter aqui a proclamação inserida. O que é proclamação? Nada mais, nada menos do que uma pessoa estudando a Bíblia com a outra, uma pessoa evangelizando a outra. Dentro de que jeito? Pode ser dentro de um estudo bíblico individual, o pastor Cândido estudando comigo, pode ser num contexto de classe bíblica, você tem que ter isso dentro do seu ministério. E é assim, ó, uma série evangelística no púlpito. Exatamente. Mas isso, pastor Cândido, tem que ser algo programado, não pode ser algo espontâneo. Você tem que planejar. Tudo que está aqui relacionado à missão tem que ser, demanda planejamento. Então, por exemplo, nós vamos ter um grande evento de presença, de evangelho prático, solidário. Nós vamos ter por mês isso daí. Então, você tem que já deixar claro, trabalhar, estruturar isso. Agora, isso tudo tem que desaguar em algum lugar. Vai desaguar na proclamação. Então, qual que é o seu desafio? Você tem aí duplas missionárias do Ministério Jovem? Não, nós não temos. Então, o seu desafio qual é? Primeiro, ranquear ou alistar todas as pessoas que gostam da missão. Pessoas que saibam da estudo bíblico, coisa do tipo, trazer essas pessoas e dar a elas a oportunidade de ter alguém acompanhando para aprender. Por exemplo, eu aprendi dar estudo bíblico depois de ter me formado em teologia. Eu não sabia dar estudo bíblico. Não sei se foi o seu caso, mas foi o meu, pastor. Eu não sabia dar estudo bíblico. Foi no meu 3º ano de ministério que eu aprendi a dar estudo bíblico, mas eu aprendi acompanhando alguém, eu era duplo missionário de alguém. Então eu saía, eu ficava só quietinho, ouvindo. E aí eu fui aprendendo como dar estudo bíblico, como entender toda essa parte toda, entendeu? Então, a parte da proclamação, ela tem que estar na sua agenda. Você tem que ter os eventos. Nós vamos ter aqui, que tipo de proclamação? Nós vamos ter estudo bíblico. Tem algum desafio especial, pastor, para essa área? Tem sim. Ó, nós temos duas coisas. Aqui o diretor ele já tem um spoiler, né? Mas no último bloco da convenção, ao meio-dia em seguinte, aí, a gente vai falar de duas estruturas fortíssimas para esse cumprimento da missão. Primeiro é o Backstage, é o nosso projeto para classes bíblicas jovens. Nós vamos falar sobre isso depois, tá, pessoal? Mas o diretor já tem um spoiler. E a segunda estrutura forte também que nós temos, pessoal, é essa aqui, ó. Na segunda parte, na terceira parte do programa, eu vou estar com essa camiseta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que bonita. É a camiseta desse ano, da Missão Caleb. Essa daí é só para a diretoria? Não, essa aqui é para todos os Calebs. Essa aqui é para todos os Calebs. Mas aí, pessoal, tem outra coisa. A gente tem esse ano uma Bíblia, olha, pessoal, uma Bíblia missionária da Missão Caleb. Da Missão Caleb, essa é do ano passado, né? Mas a desse ano aqui, ó, que o pastor Alves também vai ter, é a Bíblia da Missão Caleb. E aqui tem uma série nova de estudos bíblicos. Ou seja, a gente vai ter uma estrutura de classe bíblica e vamos ter uma estrutura também que pode ser utilizada para duplas missionárias, estudos bíblicos pessoais. E eu estou falando aqui da parte 2, né? Mas na primeira parte, Missão Caleb, óbvio, é o que marca a presença, que abençoa a comunidade. Na primeira parte, a gente também tem os desafios da geração 4.8, como você falou. Mensal, é isso aí. Nós, como associação, vamos dar, a partir do mês que vem, mensalmente, uma sugestão do que você pode fazer para marcar a presença do reino de Deus, a presença da igreja, a presença da sua comunidade de fé aí no entorno onde vocês estão localizados. Agora, é o que o pastor Robson colocou. A Missão Caleb, quando chega, a ação do Geração 4.8 marca a presença, mas nós temos que ter essa estrutura de conexão com outras estruturas que vão possibilitar a proclamação.
Exatamente. E dentro da proclamação, então, o pastor Cândido mencionou aqui o projeto do Backstage, a classe bíblica, né? Nós temos aí o projeto Caleb, que vocês vão se envolver, vão vestir a camisa para isso. E aí vai entrar, pastor, uma terceira demanda. Mais do que essa proclamação do estudo bíblico e tudo mais, vem essa demanda que é mais delicada. E com essa daqui, pastor, acho que a gente pode cumprir. Quanto tempo? Mais 5 minutos, dá? Tem mais 10 minutos. Ok, então vamos lá. Então, olha, dentro da parte de persuasão, eu queria dizer para diferenciar a persuasão das demais. Eu não sei se você está com a Bíblia aí. Se puder me acompanhar em Atos, abra lá comigo, por gentileza, em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Eu quero ler com você, a partir do verso 8 aqui, para você entender a importância da persuasão no cumprimento da missão. Veja, missão não é só presença, não é só proclamação e não é só persuasão. Mas não existe missão só com presença e proclamação. E aqui, pastor Cândido, eu vejo uma grande deficiência dentro da igreja, não só adventista, mas dentro do cristianismo em geral. Por quê? As pessoas, elas basicamente têm uma postura de dizer assim, olha, não, eu preguei, dei estudo bíblico, agora é com a pessoa. Tipo assim, eu passei a batata, né? A batata estava quente aqui, joguei no colo dela, ela tem que segurar e se virar com a batata quente. Veja, o que é persuasão? Vamos dar uma olhadinha aqui em Atos 19, só para você, eu estou usando uma referência bíblica, dentro das muitas que a gente poderia ter, de exemplo, mas Atos 19, a partir do verso 8. Preste atenção o que diz ali. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Aqui tem a ver com o espírito que você fala. A ousadia é você sair do comum, do ordinário. Ele não só falava ousadamente, ele saía do comum, ele tinha assim, emoção carregada dentro da fala. Ele dissertava. O que é isso? Essa é uma expressão técnica para você construir um arrazoado, uma linha de raciocínio, um pensamento. Ou seja, o estudo, a proclamação, ela não tem que ser desconexa, ela tem que ter uma linha, ela tem que ter uma continuidade. Então, Paulo dissertava e, finalmente, Paulo persuadia. O que é isso? A persuasão é o evangelho na prática. E a persuasão é responsabilidade do missionário. Eu preciso ser persuasivo. Veja, com respeito ao reino de Deus. Se você for olhar aqui na sequência, você vai ver no verso 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes. Veja, eu não tenho que dizer o seguinte, ó, deu estudo bíblico, o camarada lá não quer saber, ele não entendeu direito. Não. A persuasão significa que eu tenho um compromisso inalienável, intransferível, inegociável, que é o compromisso de ser um instrumento persuasivo. E a Bíblia diz que eu tenho que pregar a tempo, você se lembra disso? E o que mais? A fora de tempo. Eu tenho que entender que, às vezes, eu vou ter circunstâncias favoráveis para persuadir, mas eu terei condições desfavoráveis. É por isso que na Bíblia você encontra exemplos, como está lá em Lucas, capítulo 14, um mandado do rei dizendo assim, olha, vai por todos os caminhos e valados e força as pessoas a entrar. O forçar, o persuadir aqui no sentido, tem a ver com o evangelho prático. Não é você falar uma coisa só de um conhecimento cognitivo da boca para fora. É você dar o testemunho, é você ir na casa da pessoa, é carregar ela no colo. Ela dizer para você, eu não quero isso, não, mas você não quer, mas eu vou. É você dizer assim, ah, não, mas eu não estou pronto para entregar minha vida. Não, mas eu vou estar do seu lado, vai comigo. Eu vou te carregar no colo se for necessário. É o evangelho que ele sai da razão e ele entra na emoção. A missão ela tem que ser também carregada de emoção. O afeto, você construir o afeto, você entrar na vida da pessoa. Não é só eu aqui, ele lá. Eu estou dentro da vida da pessoa e ela vai para o céu comigo. A missão ela também deve ser carregada de persuasão, ou seja, entrar na vida da pessoa, entrar na história da pessoa. E como é que eu faço isso? Eu não vou ter tempo para fazer uma explicação. Pastor, e essa parte da persuasão, na descrição que você faz, ela me lembra uma palavra, né? Que a gente usa para muita coisa também, mas ela se conecta aqui, o discipulado. Exatamente. É vida na vida. Exatamente. É o compromisso. É o compromisso, é a amizade, é porque exemplo. O mestre, ele tem um compromisso com o discípulo. Ele não posso, que eu estou de férias, esse final de semana eu não posso. Não, você porque tem um compromisso, né? Muita gente sabe assim, mas eu dei um estudo, a pessoa não quer se decidir. Claro, você fez o que mais? Você deu uma informação para aquela pessoa, mas você deu o que mais? Você deu tempo.
você deu o sofá da sua sala de estar, você deu espaço na sua rotina familiar, você abriu a vida para aquela pessoa, porque aí sim a gente pode dizer que a gente tem persuasão sobre aquele. Ele só nos dá a chave do coração se a gente antes deu também muita coisa para aquela pessoa, né? Exatamente. Então, olha, isso que o pastor Cândido está falando é muito importante. A missão, ela exige do missionário muitas coisas. Por exemplo, aqui você tem comprometimento, você tem que ir, você tem que estender a mão na presença. Na proclamação, você também tem que estar lá. Agora, aqui é o momento que vai exigir mais do missionário, mais de você e mais daqueles que se envolverão na missão. Sabe por quê? Chega uma hora que você é tentado a desistir. Chega uma hora que você não quer ir, mas é aqui que você tem que se comprometer e é aqui que você tem que trabalhar forte e com sabedoria para que a missão se torne, de fato, eficiente, tá bom? Bom, dentro desse aspecto todo aqui da missão, em 2 minutos, eu quero... 2 minutos de relógio, pastor, que eu tenho? Fica à vontade. 2 minutos aqui. Eu quero falar sobre a importância da abordagem. Gente, a missão, ela não é monolítica, não é monotemática e também ela não tem uma única maneira de se executar o estudo bíblico, a missão. Você não dá o mesmo estudo para diferentes pessoas da mesma forma. Você vai ter que dar o estudo bíblico católico de um jeito, para o espírita de outro, para o batista de outro, para o ateu de outro. Existem várias formas. Eu estou dando estudo bíblico para uma pessoa que não sabe que está recebendo estudo bíblico. Você já viu isso daí, pastor? Eu estou dando estudo bíblico para uma pessoa que não sabe que está recebendo estudo bíblico. Ele é evangélico. Olha só que interessante. Ele é evangélico, ele é missionário, evangelista, e ele gosta, assim, dos materiais da Igreja Adventista, e ele me pergunta sobre assuntos teológicos. Eu estou ensinando teologia para ele. Ele não sabe, mas ele está recebendo estudo bíblico. Então, veja, existem várias abordagens que você tem que construir. Essa daqui que eu estou mostrando para você só é um parâmetro de entrada para você, como líder, entender que você precisa capacitar mais aqueles que vão estar ao seu lado. Por exemplo, quando você está num lugar, numa geografia, num contexto, você tem que usar uma forma de evangelização. Paulo, em Atenas, usou um jeito. Aí ele sai de Atenas, vai para Corinto, ele usa um outro jeito. Você vai em Atos 17, em Atenas, ele usa filosofia, ele usa a deixa de Deus desconhecido, ele usa aquilo que é conhecido para eles, uma metodologia diferente. Mas quando ele vai para Corinto, ele diz assim, ó, eu nada fiz a saber entre vocês, a não ser a Cristo e este crucificado. Ou seja, ele vai direto para a doutrina da salvação. Então você vê que ele mesmo usa estratégias diferentes. Agora, como é que eu tenho que saber disso daqui? Bom, cultura, tudo é aquilo que tem a ver com o que as pessoas fazem, o comportamento das pessoas. Geralmente você vai num lugar, as pessoas têm um comportamento padronizado. Elas pensam de um jeito, fazem a coisa de um jeito. Você vai para outro, as coisas são diferentes ali. E como é que eu faço para mudar as pessoas? Às vezes você tem lá numa igreja que diz assim, aqui não funciona a classe bíblica, aqui não funciona pequeno grupo. Essa daí é a cultura daquele lugar. Você não muda a cultura sem antes mudar a cosmovisão. E para mudar a cosmovisão, que é um nível profundo, o que as pessoas não percebem muitas vezes, tem a ver de mudar a realidade. Olha aqui que interessante. Ó. Você vai ter que passar por essas 4 coisas. Eu só queria terminar mostrando essas 4 coisas para vocês, que vocês precisam ter em mente para trabalhar aí como líderes com os seus liderados, tá bem? São as camadas da cultura, lembrando que a mais profunda é a cosmovisão. Se você mudar a cosmovisão, você vai mudar a cultura. Se você não mudar a cosmovisão, você não muda a cultura, tá bem? Então, a cultura geralmente tem 4 níveis. O comportamento. O que as pessoas fazem. Então, perceba o que as pessoas fazem aí. Ou o que elas deixam de fazer. O que não faz, o que não se faz na sua igreja. Isso tem a ver com comportamento. A gente geralmente para aqui quando fala de cultura. Analisa só isso. Você tem que ter uma análise crítica. Qual é a cultura da minha igreja? Qual é a cultura aqui daqueles que estão sob a minha responsabilidade no Ministério Jovem? O que eles fazem? O que eles deixam de fazer? Para você entender o que eles fazem, você tem que entender o que os motiva a fazer. Ou seja, o que é para eles considerado bom e melhor. Às vezes, as pessoas não fazem algumas coisas porque para eles existem outras coisas melhores, outras prioridades. Então, você precisa começar a mudar através dos valores sendo submetidos às crenças. E aqui que está o grande ponto. Você, para mudar uma cosmovisão, você tem que começar a mudar aqui, ó, a crença das pessoas.
Você tem que mudar aquilo que é, de fato, valorizado. Então, a partir de agora, se você quer mudar a realidade da sua igreja, você tem que começar aqui da cosmovisão e da crença mudando o seguinte, falando de missão, ensinando missão, planejando treinamentos, capacitação de missão, enchendo ali atividades que foquem a missão, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, já dizia o ditado. Quando você começa daqui para baixo, você vai mudar as crenças, vai mudar os valores e o comportamento. E a sua igreja vai ser uma igreja missionária. Não adianta você chegar com uma agenda feita e tentar mudar o comportamento, sem antes você mudar essas coisas aqui. Como é que você muda? Não vai dar tempo aqui, mas eu vou passar aqui. Fica para a próxima vez. Só spoiler. A gente vai ter outras oportunidades. A gente conversa sobre isso depois, em outro momento, tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês aí no cumprimento da missão. Vamos junto e misturado. Contem aí, pastor Cândido, comigo. Nós estamos sempre aí dispostos a ajudar vocês, tá bom? Se quiser tirar uma foto aí, tira. Depois a gente... Eu até envio essa palestrinha aqui para o pastor Cândido, ele divulga aí para vocês. Com certeza. Opa. O pastor Robson também tem outros compromissos agora, pessoal, e nós vamos liberá-lo aqui. Eu vou entrar por outra conexão para eu poder também ter uma fala junto com vocês, mas vou tocar agora aqui direto, Maíra, para a gente dar um alô naquela temática do evento. Você quer que eu fale primeiro e você fala por último? Tanto faz, Maíra? Tu que manda. Então, toca aí enquanto eu me conecto aqui, e aí eu já entro junto com você, tá bom? Combinado. Vamos lá, galera. É o seguinte, eu fiquei responsável para dar algumas dicas e eu preciso realmente da interação de vocês. Por quê? Porque eu preciso saber qual é as dúvidas e necessidades de vocês, quais são os questionamentos com relação a produzir eventos, né? A produção de eventos, criação, talvez, de um planejamento. O que acontece? Eu tenho visitado muitas das regiões e a dificuldade que eu tenho percebido dos diretores é que não conseguem fazer, não fazem um planejamento bacana anual, e aí eles, no decorrer do ano, eles ficam perdidos, né? Com relação a... Eles não executam. Então, assim, para começar, um bom ano, tá? Ele começa com um bom planejamento. Eu já mandei para os regionais um modelo de planejamento. Eu creio que alguém aqui já recebeu. Deixa eu só virar aqui a câmera. Alguém não recebeu aqui? Como que... Deixa eu fechar aqui. Só um minutinho. Ver se eu consigo. Quem recebeu? Vocês receberam o modelo de planejamento? Receberam? Alguém não recebeu? O modelo de planejamento. Mandaram, aqui o Jorge está me informando que receberam. Então, assim, quem não recebeu, Jefferson, fala comigo no grupo, tá? Quem não recebeu, não recebeu, tá? Eu vou pedir para os regionais mandar para vocês um modelo de planejamento, tá? Ali tá básico. Eu já coloquei todas as nossas datas atuais, as principais datas do Ministério Jovem, e você vai fazer o planejamento do seu ano, do seu Ministério Jovem, em cima daquele planejamento. Obviamente que alinhando com o seu regional, porque nós vamos ter esse ano eventos regionais, eventos distritais, eventos da igreja local e também a nível de associação. Então, é importante que vocês estejam com o planejamento feito, tá? Segundo ponto, vamos lá. Nós tivemos ontem, eu estive com o nosso glorioso Georges da 5ª Região, e surgiu uma questão muito importante. Um dos diretores, ele não sei nem se ele está aqui, a Suzy falou que a Thaís mandou para a galera, bacana. Eu vou pedir para os regionais mandarem novamente para vocês, nos seus grupos, tá? Me surgiu um questionamento, Maíra, não surgiu uma nota oficial da associação para falar quais são os procedimentos a seguir com relação ao Covid, para fazer eventos públicos e físicos, né, sem ser virtuais. Gente, obviamente que a associação ela não pode emitir uma nota oficial, porque cada diretor, cada igreja tem uma realidade.
A minha igreja pode ser, pode ter uma sala jovem ampla, onde comporta os jovens, né, a contingência dos jovens. Tem pessoas que não, tem igrejas que a realidade é diferente, não tem nem sala jovem, né? Então, como que nós vamos trabalhar? Nós vamos emitir uma nota oficial para falar, ó, você tem que seguir essas regras. Obviamente que nós temos uma regra muito... as regras são, de preferência, faz o evento em local aberto, certo? Se tiver com as regras, com os cuidados básicos de higiene, usando máscara com dupla proteção, se o evento, veja, se o evento, qual é a orientação do Ministério da Saúde? Depois a cada 3 horas, troca a máscara, leva um álcool gel, né? Então, esses são os cuidados que nós devemos ter. O que não dá para deixar de fazer, gente, é os eventos, é proporcionar esses eventos para os nossos jovens. Nossos jovens estão desesperados para sair. Enquanto o mundo já está com as portas abertas, aí academia liberada, a gente não pode fazer um vôlei com os nossos jovens, não pode fazer um futebol, sendo que a FIFA já está, nós estamos aí com um campeonato de futebol e tudo. Isso, nós estamos, a nossa luta assim, nós estamos travando uma batalha muito grande, né? Então, assim, o que nós não podemos fazer é deixar o nosso medo, né, do Covid, tudo nos anular. E os nossos jovens estão precisando, eles estão sedentos por se reunir, por conversar, tá? Então, assim, nós precisamos promover esses eventos, claro, com todo o cuidado possível, né? Uso de máscara. Uma das orientações que nós estamos passando, por exemplo, se for um evento que tiver comida, como que os restaurantes tratam essa questão de buffet? Obviamente que eles colocam do lado uma luva descartável e um álcool em gel. Então, para você ter acesso à mesa, você tem que colocar uma luva e colher, não falar, né? Não falar ali quando você for pegar, porque para não ter gotículas, né? Ou perdigoto na comida, né? Passar álcool em gel. Tem muitas igrejas na Baixada Santista que fazem luau, utilizam o espaço físico da praia, né, para poder fazer esses eventos. Então, assim, em vez de, querem frutas, em vez de colocar fruta, em vez de deixar o buffet para não ter que ficar colocando luva, enfim, né, areia, tudo, o que você faz? Manda o potinho, faz uma equipe, coloca uma equipe, direciona a equipe para fazer um potinho de salada de fruta, já entrega para ele lá, a pessoa vai comer e acabou, descarta ali, tranquilo, né? Uma outra coisa importante que vocês devem ter em mente, o que é? Maíra, mas eu como diretor, eu me responsabilizo pela vida dos meus jovens. Como que eu coloco em risco, eu promovo esse evento e coloco em risco a vida dos jovens, dos filhos dos outros? Tranquilo, o que você vai fazer? Eu vou elaborar, eu vou mandar para os regionais um termo de consentimento. Então, jovem, né, geralmente vem jovem, então abaixo dos 18 anos só pode participar do evento com esse termo de responsabilidade dos pais autorizando, onde ele está ciente que pode haver riscos, como em qualquer outro lugar, porque isso exime o diretor, que é o responsável, é a figura responsável ali da culpa, porque o pai está ciente, certo? Então, isso daí é tranquilo. Outra coisa importante é também um termo de consentimento do próprio jovem. Então, acima dos 18 anos, eu estou ciente que eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que prevenir não só para mim, enfim. Então, isso daí é importante, é bacana você colocar, né? Para quê? O diretor tá deixando bem claro, você está claro que você está lá, você está assumindo o risco, né, de ser contaminado, como em qualquer outro lugar. Se você for... ontem eu conversei com um dos jovens, né, que estava lá, um dos diretores jovens lá do Jockey Club, o Thales. E aí eu falei, Thales, você tem 30 anos, você vai para o restaurante? Vou. Não sei o quê. Vou. Toma o cuidado? Tomo. Então, por que não fazer esses eventos com todo o cuidado para a igreja? Né? Então, assim, nós vamos ter algumas dicas importantes. Depois eu vou criar um PowerPoint para vocês, vou enviar para os regionais esse material bem bacana, para vocês poderem criar esses eventos e darem ferramentas, condições para vocês fazerem um planejamento bem seguro, principalmente em época de pandemia, tá? Primeira coisa, Maíra, uma dica importante de como criar o evento.
Gente, é assim, ó, vocês têm que ter em mente, para você criar um bom evento, você tem que ter, no mínimo, antecedência, tá? Muitas pessoas querem criar um evento, dependendo da magnitude, do tamanho do evento, do tamanho da relevância do evento, quer chegar e fazer em 1 ou 2 semanas. Gente, pelo amor de Deus, vocês me desculpam. Um evento que você tem que correr atrás de decoração, às vezes você quer dar comida, às vezes você quer oferecer, né, uma lembrança, você vai correr com 1 semana de antecedência e depois o seu evento está fadado ao desastre, né? Então, o planejamento, seja ele anual do seu planejamento anual que você faz lá, enfim, diário, você tem que se reunir com a sua equipe, é o mínimo que você pode fazer, se reunir com a sua equipe, né? E fazer um planejamento com antecedência, adaptando a sua realidade da sua igreja. Bom, a minha igreja, eu tenho quantos jovens? Então, os meus jovens, e como que são os meus jovens? Eles são abaixo ou acima? É a necessidade deles? Eles têm poucas condições financeiras? A igreja vai ter que suportar a inscrição? Ou a igreja vai ter que suportar a comida? Não, então a gente não tem dinheiro no caixa. Então, vocês têm que conversar, trabalhar isso muito com a sua equipe, porque cada diretor sabe a sua realidade. O diretor jovem, ele tem toda a autonomia para estar à frente, para poder estar levando, né, tomando as decisões do seu departamento. Mas você precisa ter assim um mínimo de capacitação. O que é o mínimo de capacitação? É você fazer um bom planejamento, é você ter um espírito de liderança do quê? De ser humilde, de você não tem a razão em tudo, você não tem o conhecimento de tudo. Eu tenho experiência ampla em criação de eventos e tudo, e eu me reúno com a minha equipe, e se eu tenho meu posicionamento e a minha equipe fala, não, eu acho que não é legal, eu vou acolher. Por quê? Porque eu não sou, não tenho conhecimento de tudo, né? Então, assim, sempre é bem-vindo as opiniões, aos questionamentos. Então, ouça a sua equipe, ouça a sua juventude antes de você fazer um evento. É muito importante você ouvir, olha, qual é a necessidade? O que vocês querem? Ah, a gente quer assistir um filme. Pô, então eu quero assistir um filme? Eles querem assistir um filme, então vamos lá. Tem algum lugar, uma escola, que a gente pode fazer uma sala grande e colocar talvez uns colchões, ou eles trazem os colchões deles e tudo, e com máscara, e assiste um telão, sabe? Vocês vão ter que adaptar a sua realidade, do seu evento, da proposta que você traz para os seus jovens naquela situação, principalmente em época de pandemia, né? Até que saia essa bendita dessa vacina, a gente precisa trabalhar junto, né? E, enfim, organizar, pensar no melhor na sanitariedade do evento, tá? Outra coisa muito importante na questão dos eventos, da criação dos eventos, além de planejar, é você já se programar para saber o valor financeiro. Então, quanto que vai me custar esse evento? Nós vamos ter o quê? Então, comida. Quantos jovens são? Vão ir aproximadamente 10 jovens. Cote para 15 jovens. Sempre coloca um pouco a mais, né? Então, porque sempre tem um que vem trazer um amigo, sempre tem um ancião que cola com a galera, sempre tem alguém, uma visita, não sei o quê. Então, assim, é muito importante que vocês estejam juntos, tá? Nessa questão e coloquem ali o seu orçamento, né? Quanto que vai me custar? Quanto que eu vou gastar? Quando a igreja vai poder ajudar? A igreja não vai poder ajudar? A gente vai conseguir fazer vaquinha? Tem como tirar da oferta? Tem aquele irmãozinho que ganha mais, que você sabe que tem um poder aquisitivo melhor? Ô, meu amor, você pode ajudar, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, tá? Nessa questão do planejamento dos eventos. Eu acredito que, assim, estamos tendo um levante com a juventude. Vocês estão, a gente viu, né, a questão da decoração. Vocês estão fazendo, assim, me surpreendendo aqui os regionais, o pastor e tudo, que tem visto que vocês estão conseguindo fazer coisas que a gente nem imaginaria que vocês pudessem fazer, né, em prazo limitado, enfim. Então, assim, nós agradecemos a coisa, mas a gente precisa realmente ter a intenção de fazer um negócio bacana e bem planejado, uma coisa bem planejada. E o último, e não mais importante, aliás, é o primeiro,
uma coisa, quando eu vou fazer um evento, principalmente quando eu era diretora e eu como regional, agora eu não faço tantos eventos, né? Mas quando eu fazia, era assim, me reunia para orar. Sempre eu colocava, Senhor, esse evento é para a tua honra e para a tua glória, que diminua eu, mas para que o Senhor cresça. E nisso, meu amigo, coloca Deus sempre à frente, em primeiro lugar. Em primeiro, eu quis colocar esse quesito como falar de último, porque esse é o mais importante de todos. Um evento bem planejado, um evento bem estruturado, para que ele dê certo, você precisa colocar Deus na frente. Pede, fala, Senhor, me capacita, me dê. Às vezes, por exemplo, eu não tenho tanta criatividade. Deus me coloca criatividade para eu poder fazer esse planejamento, para que esse evento dê certo, para que não haja brigas, para que não haja desentendimento, para que tudo ocorra bem. Quando eu coloco o evento nas mãos do Senhor, você pode ter certeza que, por mais problema que o inimigo vá colocar, meu amigo, não há problema que Deus não resolva. Então, assim, tenha certeza que se você colocar o seu evento, a sua programação, o seu planejamento nas mãos do Senhor, vai correr tudo zero. É tudo maravilhoso. Bom, eu vou nas perguntas. Alguém tem perguntas? Aqui a Ana Paula está falando, assistir o filme, como você disse, pode ser feito na própria igreja. Maravilha. Eu acho bacana. Você, obviamente que, Ana, que você tem que escolher um filme que seja adequado para assistir na igreja, porque o ambiente lá, ele é separado, né, para Deus. Então, assim, coloca um filme cristão, né, um quarto de oração, um quarto de guerra, enfim. Eu acho muito válido, né, se a comissão permitir e com todo cuidado, eu acho muito bacana. Se é esse espaço que você tem em mãos, né? Aqui o Jonathan falou, eu me lembro quando eu era adolescente que eu frequentava o Jordana quando usavam a escola para sediar as reuniões do clube. Então, escola. Né? Hoje a gente tem muitas ferramentas para usar, tá? Então, utilizem escola. Uma dica que eu dou para vocês é assim: vai no município, vai na prefeitura, tem um lugar que chama, geralmente é Secretaria da Educação, tá? E ali você faz um ofício. Eu gostaria de fazer um ofício, de protocolar um ofício, prestem atenção, isso é importante. Eu gostaria de fazer um ofício, protocolar um ofício aqui, para eu poder pegar um dia, numa sexta-noite, um sábado à noite, um domingo à noite, para fazer um evento na quadra da escola, tá? Geralmente, eu não posso falar porque depende da lei orgânica de cada município, mas geralmente as prefeituras, as secretarias das prefeituras, do município, eles dão essas ferramentas. Então, através de ofício, você se responsabiliza, né, pelo cuidado, né, do local. Mas se você fazer um ofício, com antecedência, você faz o seu projeto lá numa escola bacana, numa quadra bacana. Então, isso daí tem todo jeito, tá bom? Precisamos trazer gente jovem, nova para a igreja, mas precisamos de uma nova estratégia. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui no chat o meu telefone pessoal, tá? Eu vou colocar agora, me adiciona, tá? Meu nome é Maíra. E aí, se vocês precisarem de qualquer dúvida, de qualquer sugestão, fiquem à vontade, manda, me chama, Má, eu sou da igreja de tal, eu gostaria de fazer um evento assim, como que faz? Eu sou advogada e eu trabalho com essa questão contratual, termos de responsabilidade, família, essas coisas assim. Então, eu oriento vocês, principalmente em termos legais ou junto aos órgãos públicos, como eu devo agir perante esses órgãos ou legalmente o que eu devo fazer, tá bom? Então, é só adicionar aqui para vocês estarem. Mais alguma pergunta? Mais alguma sugestão? Mais alguma... Aqui está falando, para as igrejas que não têm jovens, eu penso que poderia traçar um plano de evangelismo jovem, maravilha. Um evento estruturado, como a Mayra falou, sugerindo. Montar um PG, maravilha. É isso aí, o negócio é assim mesmo, montar PG. Uma coisa importante que vai estar em outra sala, gente, não deixem de fazer os pequenos grupos jovens, pelo amor de Deus, é um negócio que é uma ferramenta muito poderosa, o pequeno grupo jovem. Quando eu era diretora jovem, os meus jovens eram aproximadamente 40 jovens. Quando a gente fazia um pequeno grupo jovem bacana, a gente já teve mais de 70 jovens adorando, louvando. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa.
não deixem de proporcionar um pequeno grupo jovem para a sua igreja, tá bom? Bom, mais alguma coisa? Não tendo. Pastor, é contigo. Legal, Maíra. Muito bom te ouvir. Eu estou ouvindo aqui pelo computador e também pela proximidade aqui. A Maíra está numa outra sala, ali no outro espaço. Eu estou aqui agora na sala do Ministério da Mulher, viu, Maíra? Eu saí da sala do pastor Robson para a sala da professora Érica. Então, as mulheres são maioria, até na nossa equipe de regionais, são maioria na nossa equipe de regionais e de coordenação, está quase maioria, né, também, né, Maíra? Mas, pessoal, vamos lá. Esses próximos minutos que a gente tem, se tiverem dúvidas, perguntas, podem mandar aqui pelo chat, mas eu vou falar sobre duas coisas com vocês, queridos. Primeiro, já entrando até no link do que a Maíra estava colocando por último, eu vou dar uma revisada nos 4 pilares do Ministério Jovem e depois eu vou fechar com 5 verbos que você não pode esquecer na sua prática de liderança jovem. Se você está com a caneta e o papel aí, eu preciso que você esteja tomando nota, tá bom? Vocês poderiam traçar e sugerir algumas coisas a serem feitas à distância, porque nem todas as igrejas farão tudo presencial. Então, é o Enzo que está escrevendo, é isso? Então, Enzo, eu acho que a maior informação que nós estamos dando nessa direção é o que nós estamos fazendo como associação. É só você... o Enzo não, é a Andréia. Tá usando aí o nome do Enzo, mas é você, Andréia. Andréia, olha para o que a associação, o Ministério Jovem na APS está fazendo. Nós, no começo da pandemia, fizemos série de lives, nós fizemos semana de oração online, nós estamos fazendo agora convenção online, nós fizemos Caleb com ações online. Então, assim, o diretor jovem tem uma sala agora se reunindo, umas 50 pessoas lá, pensando em redes sociais. Eu sei que você, talvez, o diretor jovem aqui, caramba, mas eu não tenho uma pessoa lá naquela sala para pegar ideias, para me ajudar a me conectar com a minha juventude. Mas o conteúdo está sendo gravado. Você vai ter acesso a esse conteúdo depois, tá? A Lígia Pacheco está numa sala com a moçada que coordena as redes sociais do nosso Ministério Jovem. Muita ideia boa, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Você responde nessa pergunta, depois a gente entra nos nossos 2 temas aqui, tá? Pessoal, você tem que se conectar a fontes de informação seguras, fontes de sugestões seguras também. Então, eu quero, em nome de Jesus, acreditar que todos os diretores aqui, eles estão seguindo @jovensápice no Instagram. Eu quero acreditar que vocês estão seguindo @jovensadventistasbrasil. Essas são as nossas 2 fontes principais de informação, de ideia, de conteúdo, do que você pode aplicar. Além disso, esteja conectado com a sua região. Não falte às reuniões de troca de ideias com os outros diretores da sua região. Pessoal, eu coordeno aqui o Ministério Jovem na APSE. Tem outras 7 associações aqui no estado de São Paulo. Todos os dias eu falo com meus colegas departamentais dos outros campos. Por quê? Para trocar ideia. O que você está fazendo aí? Como é que você está resolvendo isso? Como é que você vai fazer convenção? Como é que vai acontecer missão Caleb? Como é que vocês estão pensando agora em implantar classe bíblica? E a gente vai trocando ideia. Então, querido diretor, esteja próximo aí dos outros diretores da sua região. Pegue ideias, troque ideias, compartilhe o que você está fazendo e mire no que alguns estão fazendo e estão tendo bom êxito para você aplicar. Nós vamos falar alguma coisa agora sobre a estrutura. O Ulisses falou, responda a minha pergunta. Deixa eu ver, Ulisses. Deixa eu ver qual é a sua pergunta, meu amado. Manda de novo aí, Ulisses, por gentileza. Você está falando aqui sobre como fazer para envolver a juventude, a pandemia, alguns se afastaram. É isso? Então, nós vamos responder agora com a estrutura do Ministério Jovem. Maíra, eu consigo compartilhar aqui a minha tela, correto? Vamos lá. Colocar... Espera um pouquinho, pastor. Você entrou em outro computador? Como que você está? Qual o seu nome? Não, acho que foi, né? Foi, então tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Vamos responder a pergunta do Ulisses e talvez a pergunta de todos nós. Pessoal, quando você pensa assim, como é que eu faço para envolver a minha juventude? É a pergunta que está no meu coração.
Você sabe quantos são os jovens aí da sua igreja? Eu sei quantos são na ápice, no livro da igreja, né? Nos livros da igreja, somados às 127 congregações da Paulista Sudeste, nós somos 4.765 jovens. É isso. E aí, quando eu vou em casa, eu vou para casa à noite, eu boto minha cabeça no travesseiro, eu penso, como é que nós podemos fazer para envolver esses mais de 4.700 jovens nos projetos, na missão, em tudo isso daí. Então, a minha resposta vai aqui, ó. Querido diretor, querida diretora, você não pode sair dessa convenção sem saber os 4 pilares do Ministério Jovem. Essas são as bases. Ó, tem gente que recebe o Ministério Jovem para trabalhar e ele quer inventar a roda. Ele quer inventar. Não, eu vou fazer um negócio assim, eu vou fazer um negócio assado. Você é livre. Mas se você construir a casa sobre a areia, só em cima de algumas ideias de inovação e tal, você pode não ter uma estrutura sólida na qual você vai construir o seu ministério. Construa com esses 4 pilares. Quais são eles? Primeiro, nosso primeiro pilar é comunhão, pessoal. E eu vou ser bem objetivo. Quando nós pensamos na comunhão, qual é a estrutura que nós temos como Ministério Jovem para mensurar, para fortalecer, para direcionar a experiência de comunhão dos nossos jovens? A estrutura se chama Escola Sabatina Jovem. O diretor que está construindo o Ministério Jovem saudável aqui na Paulista Sudeste, ele está colocando energia no propósito de ter uma escola sabatina jovem na sua igreja. Os líderes de escola sabatina estão reunidos. Os professores de escola sabatina jovem estão numa sala ali, com a Tamires e com a Melina. Eles estão pegando ideias, estão se aprofundando, estão tendo sugestões. Se converse com o diretor de escola sabatina jovem da sua igreja, converse com o professor de escola sabatina jovem da sua igreja. Mas eu tenho que te dar também a orientação principal. Você é o capitão do time, você é a capitã do time. O sábado pela manhã, o horário da escola sabatina, se a sua igreja já voltou, pessoal, não desperdice essa oportunidade. Não desperdice. Os jovens dispersaram, mas por onde eu tenho ido na escola sabatina jovem, eu tenho visto muitos jovens sedentos. Os jovens não voltaram, mas a escola sabatina voltou. Eles sabem que está tendo o programa. Vocês deram um tapa no visual aí do local. Ontem eu estava lá na Praia Grande, tinha, Maíra, 40 jovens, mais, talvez, ali na sala dos jovens. Na sala jovem, por aí. Sim. Pois é, 40 e poucos jovens ali reunidos. Violão, louvor, sabe? Ah, pastor, mas a Central da Praia Grande é uma igreja maior, eles têm estrutura. Eu nunca vou deixar de falar um exemplo de uma igreja lá no Guarujá, que eu fui uma vez e eu recebi também outras fotos de outras ocasiões, no Perequê. Não sei quem conhece a igreja do Perequê. Uma igreja pequena, os jovens não têm espaço dentro do salãozinho que a igreja se reúne, mas aquele pessoal, eles fizeram a reunião do jovem na porta da igreja ali, numa extensãozinha assim do telhado. Eles trouxeram uma mesinha, eles colocaram uma plaquinha, bem-vindo, jovem. Eles colocaram um brindezinho para entregar para cada um. Pessoal, com o que você tiver, no espaço que você tiver, não desperdice a Escola Sabatina Jovem para desenvolver, fortalecer, direcionar o desenvolvimento dos seus jovens na comunhão. Eu vou falar sobre isso no próximo bloco ali na transmissão geral, mas a lição da Escola Sabatina Jovem, querido diretor, você tem que ter, você tem que estudar, você tem que falar dessa lição, porque está uma bênção, está uma bênção. Eu fui numa igreja, os regionais às vezes me falam também, tem pessoal, tem um Ministério Jovem, diretor, que diz que não usa a lição dos jovens, não quer usar. E eu tenho dito para os regionais assim, ó, ontem até na Praia Grande eu falei, pessoal, sabe quem era o primeiro que não gostava da lição de jovens? Eu não gostava da lição dos jovens, porque era tipo a lição dos adultos, mas botava uns 3 litros d'água, misturava assim, entregava para os jovens. Eu tinha minhas observações, eu fiz minhas observações para a união e para a divisão. Não só eu fiz observações, muitos fizeram observação, e a divisão, junto com a Conferência Geral, com a CPB, investiram, mudaram a cara, deram conteúdo. Hoje de manhã, eu estava estudando com a Melina, lá em casa, a lição de Escola Sabatina de hoje, pessoal.
Romanos 9. O Rodrigo, o nosso regional da 7ª, até falou aqui hoje, pastor, a lição do jovem está mais profunda do que a lição dos adultos. Desculpa, falei e vou sair correndo. Mas é isso aí. Então, se você também não gostava da lição dos jovens, como era antes, eu estou junto contigo. Mas se você não gostava e não pegou essa nova, é melhor pegar, conhecer, para você poder promover para a sua juventude, tá? Eu tenho recebido mensagem dos nossos diretores falando, pastor, acabou a lição dos jovens nos céus, não tem mais lição do jovem, como é que eu vou fazer? Eu fico feliz e triste. Triste porque alguns ficaram sem lição, né? E é triste isso. Triste porque o pessoal não entendeu quando eu falei que o melhor caminho era fazer assinatura. Mas, por outro lado, eu fico feliz, porque o pessoal veio, adquiriu, comprou, está gostando, promoveu, e eu já falei, pessoal dos céus, compre mais lições, nós precisamos de mais lição. Eu vou continuar incentivando você e a sua juventude a fazer assinatura, mas aqui nos céus nós queremos, no próximo trimestre, um pedido maior, para que nenhum jovem fique sem lição. Enquanto isso, você tem na internet, você tem a opção do aplicativo CPB Store, que você pode comprar a lição digital. Ninguém precisa ficar sem lição, tá bom, pessoal? Então, comunhão. Como é que eu sei se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo na comunhão com o meu Ministério Jovem? Classe de escola sabatina jovem. Por favor, diretor, coloque isso como uma prioridade no seu ministério. Construa sobre os pilares seguros. Já eu vou nas perguntas. Deixa eu passar para a próxima aqui, que a Maíra estava comentando, alguns de vocês comentaram. Segundo pilar, relacionamento. E a estrutura que nós temos para desenvolver essa área no nosso Ministério Jovem é base do Geração 48 e PG Jovem. Ah, pastor, mas é base ou é PG? Olha, as duas coisas elas são a mesma. O que é isso? Essa estrutura para pastorear, para possibilitar os encontros, para promover amizades cristãs fora do templo e fora das horas do sábado. O jovem não pode encontrar com outro jovem só de semana em semana. Nós precisamos promover, fomentar a possibilidade que os nossos jovens se conheçam, se encontrem, se aproximem, estreitem seus laços. E a pergunta que eu sempre faço para o diretor é: quem são os jovens da sua igreja? Já perguntei a segunda vez que estou perguntando aqui hoje. Quantos são e quem são eles? Segunda pergunta. Diretor de jovens, diretora de jovens, quem são os melhores amigos dos jovens da sua igreja? Olha, não acha que eu estou fazendo essa pergunta para você terceirizando responsabilidade e nem estou fazendo essa pergunta para você com o coração tranquilo. Não. Eu penso em 4.765, pessoal. Quem são os melhores amigos dos meus jovens, dos jovens da Paulista Sudeste? É o pessoal da academia? É o pessoal da faculdade? É o pessoal do, sei lá, do society, do futebol sábado à noite, é o pessoal enfim. Pastor, mas eles não têm que ser amigos de todos esses aí para evangelizar? Tem, mas eu estou falando, melhor amigo, eu estou falando assim, para quem que ele pede conselho quando ele tem que tomar uma decisão importante na vida? No ombro de quem ele chora quando ele está enfrentando um dilema pessoal? Com quem que ele compartilha os dilemas que ele tem nas suas tentações? Para quem que ele pede que ore por ele? Pessoal, os melhores amigos do jovem da nossa igreja têm que ser jovens da nossa igreja. Você tem que ser uma referência para o jovem da sua igreja. Pastor, que tremendo desafio, pastor. Minha igreja, o jovem tão disperso, a pandemia acabou com o negócio, tal. Querido, eu estou junto contigo, eu já chorei algumas vezes também. Eu estou junto contigo primeiro na oração. Eu estou junto contigo porque você tem meu telefone, você tem o telefone da Maíra, você tem o telefone do seu regional. Eu estou contigo para visitar, para ir na igreja, para dar ideias. Nós vamos lutar até o fim. Pode ser que a gente não consiga alcançar todos, mas nós vamos alcançar o maior número que a gente puder. Diretor, a porta da sua casa tem que estar aberta. Eu e a Melina recebemos quase toda semana jovens na nossa casa. Eu estou abrindo o coração aqui para você. Ah, pastor, mas quem são? Olha, vou ser muito sincero com vocês. Nosso primeiro grupo de apoio, em geral, são filhos de pastores. Você vai entender por que isso. Porque eles são pastoreados, às vezes, por ninguém. É o pai, a mãe, claro, fazem o seu melhor, mas eles não têm uma rede de apoio fora desse ambiente da casa. Eles sofrem pressões, eles têm desafios, têm tentações.
A porta da minha casa está aberta, em primeiro lugar, para filhos de pastores. Eles estão lá, eles vêm conversar sobre namoro, eles vêm abrir o coração, perguntar sobre o futuro, eles gostam de conversar com a Melina, porque a Melina se formou numa universidade federal, eles querem falar sobre os dilemas de estar numa universidade, tal. Então, pessoal, eu, como líder de jovens da Poli-Sudeste, a minha casa tem que estar aberta. E eu louvo a Deus porque eu casei com uma mulher que ama a juventude, e ela ama pastorear a juventude também. A Maíra, a casa dela está aberta também. Os regionais, a gente se reúne ali, os jovens vão ali, e eu sei que isso não é fácil. Eu estou falando para você fazer isso porque, primeiro, eu faço, e porque aqueles que estão no nosso time de liderança, eles também fazem, pessoal. Não adianta falar de relacionamento para a sua juventude se isso for uma tarefa para fazer. Isso tem que ser um estilo de vida para viver, pessoal. Você tem que... vou repetir uma coisa que eu falo para os regionais e também falo para os diretores. O líder de jovem não pode andar sozinho. Você não pode andar sozinho. Você não pode estar na igreja sozinho. Você não pode ir para um evento da associação sozinho. Você tem que estar com outros. Quem é o próximo líder de jovem da sua igreja? Você está me entendendo? Segundo pilar do Ministério Jovem, relacionamentos. Base do Geração, PG Jovem e o seu pastoreio intencional com a sua juventude. Deixa eu ir passando, que eu tenho que falar dos 5 verbos depois. Terceiro pilar, missão. Pastor Robson já falou disso daqui. Nossas estruturas para desenvolver esse terceiro pilar. Backstage, vamos falar disso no próximo bloco. Backstage, classe bíblica do Ministério Jovem. Desafios do Geração 48. Uma ação de bondade da sua igreja para a comunidade, dos seus jovens para tocarem a comunidade. Uma ação, pelo menos, por mês. O Ministério Jovem aqui vai sugerir. Você pode ir além, você pode fazer diferente, você pode inovar. A única coisa que você não pode fazer é ficar de braços cruzados e achar que está tudo certo se você fizer um bonito programa dentro da igreja. Não, o jovem ele quer ir para fora da igreja. Pessoal, presta atenção numa coisa. A pandemia bateu na gente? Bateu. Mas não tem a memória curta. Olha para o que aconteceu no ano passado. A pandemia ajudou a gente também, Ministério Jovem. A pandemia jogou a gente para fora da igreja. E os Calebs foram para a rua. Os jovens foram doar sangue. Os Caleb fizeram o drive-thru para recolher alimento. Os jovens fizeram serenata para os idosos na porta das casas. Os jovens fizeram serenata para profissionais de saúde. Mais de 1.500 Calebs inscritos na Poli-Sudeste. Isso não dá uma informação para você? Isso dá uma informação para mim. Os jovens querem ação, eles querem fazer coisas, eles querem protagonizar, eles querem sinalizar o reino. Agora, para isso, querido diretor, querida diretora, eles têm que ter direcionamento. Aqui da associação, nós conversamos, nós oramos, nós planejamos, a coordenação se reúne muitas vezes. Você olha aí, eu tenho muito respeito, admiração e gratidão por você. Agora, quando você olhar a coordenação, Maíra, Luciano, que estão aqui, o Iratã, que está conectado, se olhar os regionais, saibam que esse pessoal, eles dão muitas horas do tempo deles para reunir, para orar, para pensar, para escrever, para preparar materiais, para abençoar as regiões. Então, se você não está conectado com o seu regional, você tem alguma dificuldade, fala com a gente e a gente vai fazer o melhor para atender você. Agora, lembre, o jovem ele tem que ser direcionado para fora, no sentido de cumprir a missão. Último pilar, celebração. Esse aqui talvez seja o que a gente enfrenta os maiores desafios. Eu sei disso. Celebração é a reunião dos jovens para testemunho, para louvor, para oração, para testemunho e para um encontro profundo com a palavra. Esse é o desafio. Ano passado, a gente fez, no final do ano, assim, alguns encontros de região. E tinha muita gente, pessoal. Tinha muita gente. Eu estou dando a mão à palmatória aqui. Eu recebi mensagens no privado de gente carinhosa, mas que me bateu. Bateu com carinho, mas bateu. Pastor, tinha muita gente na igreja. Pastor, olha o distanciamento. Pastor, eu vi 2 ali sem máscara. Pessoal, aí eu falei com minha equipe, pastor, como é que a gente faz? Eu falei, deixa, eu apanho, não tem problema. Nós não podemos ser irresponsáveis, nós não podemos fingir que a pandemia não está acontecendo, tem gente nossa morrendo, tem gente nossa perdendo a vida.
Até quem negava a pandemia já está num outro espírito, porque não está fácil, pessoal. A pandemia está acontecendo. Eu conversei hoje com a Maíra, principalmente ali, sobre a observação, como é que eu vou fazer, o protocolo. Agora, galera, nós temos dois extremos. Nós podemos, de um lado, falar assim, a pandemia está aí, fecha a porta, vamos esperar a pandemia passar para a gente fazer algo. Esse é um extremo perigoso, porque a juventude vai se dispersar. Outro extremo perigoso é assim, deixa esse negócio de pandemia, vamos reunir, abraça, beija no final. Perigoso, proibido, em nome de Jesus. Não vamos negar o que a ciência está mostrando para nós aí. O vírus está aí, pessoas queridas estão perdendo a vida. Agora, qual é o caminho? Qual é o caminho seguro? Você vai no restaurante, o pessoal do restaurante se reuniu, eles fizeram as mesmas coisas que eles faziam de um jeito diferente, porque senão o negócio quebra. Você vai na loja, a loja está aberta. Eles se reuniram, pensaram como é que o cliente entra, o que o cliente tem que pegar, como é que a gente atende, e eles fizeram o que eles faziam sempre, mas de um jeito diferente. Por que a igreja vai ser diferente, queridos? Nós temos que sentar, pensar, vai dar trabalho, vai ter esforço, tem que ter um gasto a mais, mas nós não podemos deixar de oferecer o que nós sempre oferecemos, de um jeito diferente. Faz híbrido, reúne um pedaço do pessoal na igreja, outros têm que estar em casa, quem está com sintoma gripal, quem é do grupo de risco e tal. Vamos fazer algumas coisas ao ar livre, distanciamento, uso de máscara, sejamos prudentes. Vamos fazer, os jovens estão afastados, vamos visitar na porta esses jovens, alguns colocaram aí, vamos visitar esses jovens na porta, vamos fazer uma serenata, o diretor jovem vai escrever uma carta, vai colocar na caixa de correio desse jovem que está afastado, a gente vai mandar de novo aquela pizza lá do jovem faltando um pedaço. Pessoal, nós temos que sentar, estudar nossa realidade. Por que a associação não diz como é que a gente tem que fazer? Porque eu não posso dizer o que você tem que fazer. Você tem uma comissão de igreja, você tem um pastor, você tem uma geografia, você tem um nível, uma bandeira aí na sua cidade, se está vermelha, se está laranja, se está amarela, se está verde, se está azul. Cada realidade tem uma característica muito, muito pessoal, você está entendendo? Mas o que nós não podemos fazer é cruzar o braço e esperar a pandemia acabar. Nós precisamos inovar, adaptar experiências e ser incansáveis na intenção de alcançar os nossos jovens. Celebração. As lives estão aí, pessoal. Eu sei que a gente cansou um pouco delas, mas elas estão aí para a gente adaptar, utilizar, inovar e continuar celebrando com os nossos jovens. Presencial, distanciamento, lugar aberto, mas nós precisamos ter esse momento de celebração, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntinhas, porque aí eu vou... peraí. Deixa eu abrir aqui o chat, deixa eu ver se tem pergunta, porque aí eu vou para a próxima parte e para fechar a coisa, tá? Estou com minha dificuldade, Enil Jovens, sugeri algumas coisas... Tá, peraí. A Noemi está testemunhando aqui, Ontem, em São Caetano, fizemos uma carreata da saudade dos desbravadores, seguindo todo o protocolo. Caso queira, como foi, podemos conversar. Beleza, Noemi, vamos conversar sobre isso, tá? Temos que ser criativos para atrair os jovens, porque o mundo não está esperando a pandemia acabar para tentar conquistá-los. Satanás e tal, não está perdendo tempo. É isso mesmo, pessoal. Tem cantor fazendo show, tem cantor indo preso aí porque não deixou de fazer show. Não estou falando para você ser inconsequente, mas com sabedoria, prudência, você continuar ministrando. Pastor, como consigo ver essa gravação depois? Nós vamos disponibilizar aí pelo grupo de diretores, tá bom? Todo sábado a Márcia diz, em casa recebo jovens para o almoço. Já nem convidamos mais, porque já é automático. Márcia, eu sei porque eu já fui almoçar na sua casa também. Deus te abençoe. Sua casa é uma extensão da igreja. Deus te abençoe, querida. A juventude está buscando o que fazer na rua. É verdade, Lívia, é verdade. Desculpa, Cleiton. É o Cleiton falando aqui. Beleza, beleza. É isso mesmo, pessoal. Deixa eu fechar aqui o chat, depois eu olho de novo, porque eu tenho que ir para a próxima parte aqui, sendo bem objetivo. Diretores, anotem aí. 5 verbos da liderança.
não só do Ministério Jovem, mas aqui, claro, eu vou falar de Ministério Jovem, mas serve para várias áreas da sua vida. É uma parte aqui para você crescer na sua experiência de liderança. Vamos lá. 5 verbos. Para facilitar, todos são com a letra M. E, aliás, todos vão assim numa ordem, né? Ma, me, mi, mo, mu, tá bom? Para você não esquecer. Primeiro verbo da liderança. Mapear. Aqui eu faço uma conexão com o que a Maíra falou. Diretor, a gente está sugerindo que você tenha o almoço. Alguns fizeram o café da manhã, tá tudo certo. Mas você tenha tempo para comer junto com a sua liderança e você adaptar, ajustar, pensar no seu planejamento anual. O líder ele tem que conhecer o caminho. O líder ele tem que ter conhecimento do destino aonde ele quer chegar com aqueles que ele lidera. Para isso ele tem que ter um mapa. Não só ter o mapa e conhecer o caminho, mas mostrar esse mapa para os outros. Mapear é fazer um planejamento. Mapear é saber o destino. Mapear é mostrar aos outros este caminho. Está entendendo? Quando você me ouviu falar aqui sobre os pilares, alguns já conheciam essas 4 ênfases que nós damos para o Ministério Jovem aqui. Mas se você ouviu aqui pela primeira vez esses 4 pilares, em nome de Jesus, pegue o seu planejamento e veja se os 4 pilares do Ministério Jovem estão sendo contemplados no seu planejamento. Como é que está a minha atenção para a Escola Sabatina Jovem? Então, eu vou fazer isso para fortalecer a Escola Sabatina Jovem. Tem pequeno grupo na minha igreja? Tem. Como é que eu posso fortalecer? Eu vou fazer essa e essas ações. Não tem pequeno grupo na minha igreja de jovens? Como é que eu posso implantar? Converso com o regional, converso com a coordenação, converso comigo, pastor, quais são os passos para a gente implantar um pequeno grupo de jovens aqui na nossa igreja? E você vai fazer o seu plano. E você tem que deixar a sua equipe conhecer esse plano e, de alguma forma, também comunicar esse plano para a sua juventude. O líder sabe o caminho, ele sabe o destino e ele deixa claro esse roteiro para aqueles que estão junto com ele, tá bom? Pastor, primeira vez que eu pego o Ministério Jovem, eu não sei o caminho. Tranquilo, querido. Tranquilo. Essa palavra para você é um despertamento da sua responsabilidade. Eu também não sabia o caminho, mas a gente conversa com pessoas, a gente encontra referenciais, a gente lê bons livros, a gente ora principalmente, a gente se cerca dos nossos líderes aí, no caso regionais, coordenação, aqui o departamento, e a gente constrói junto o caminho, tá bom? Só estou dizendo para você, o caminho, aliás, o primeiro verbo da liderança é mapear, conhecer o caminho, conhecer o destino e tornar claro esse trajeto para aqueles que estão junto com você, tá bom? Segundo verbo da liderança. Queridos! Essa segunda habilidade que o líder de jovens, o líder, ele tem que ter. Vamos lá. Segunda habilidade, mediar. Você não quer ter problema? Você não pode liderar nada na sua vida. Eu tenho um monte de colega pastor que fala assim, eu não aguento, a igreja tem muito problema. Qual é o dia que a igreja não vai ter problema? Eu falei, só o dia que não tiver mais igreja, pessoal. A igreja é um encontro de seres humanos, pessoal. Seres humanos são imperfeitos. Nós sempre, diretor, você sempre vai ter problemas. Pastor, então vou largar o ministério. Tá bom. Se você largar tudo em que você tiver problema, você vai ter que largar sua família, você vai ter que largar sua igreja, você vai ter que largar seu trabalho, você vai ter que largar a vida. A vida envolve a resolução de problema. Agora, querido diretor, qual que é a habilidade do líder nisso? O líder tem que mediar conflitos. O líder tem que ouvir bastante. Tem que ouvir os 2 lados das histórias. O líder tem que ser humilde, porque muitas vezes vai ouvir coisas que não merecia ouvir, vamos dizer assim. Vai ser, às vezes, colocado como responsável por coisas que nem é responsável. Se eu for perguntar para você, você vai ter história para me contar. Eu converso mais aqui diariamente, praticamente, com os regionais. Eles também ouvem coisas. Eu converso com os pastores, eles também ouvem. Mas, querido, em nome de Jesus, Deus colocou você nessa posição de liderança porque Ele quer desenvolver habilidades em você. Ele quer desenvolver a humildade e Ele quer desenvolver a capacidade de mediar conflitos. Em nome de Jesus. Ouça mais do que fala. Ouça os 2 lados da história. Peça prudência do céu
para ter a palavra certa, a palavra de sabedoria, a palavra de moderação. Não fomente conflitos na sua igreja. Não meça forças com outros departamentos. Não entre em disputas de agenda, disputas de holofote. Querido líder, pastor, não sou assim. Tudo bem, eu estou falando, se eu não estou falando para corrigir, eu estou falando para prevenir, tá bom? Participe das comissões da sua igreja. Aprenda com líderes experientes essa arte da mediação. Em nome de Jesus, seja conhecido como uma pessoa prudente, uma pessoa humilde, uma pessoa boa de conviver, porque aprendeu a mediar. Se você não quer saber de mediação de conflito, você não quer saber de liderar. Tá bom? Então, segundo verbo da liderança, e eu estou falando para líderes de jovens, mediar. Terceiro verbo. Ministrar. Terceiro verbo. O líder tem que ministrar. Já falei um pouquinho quando estava falando do segundo pilar do Ministério Jovem, falando de relacionamento. Ministrar, pessoal, é atender às necessidades. Atender às necessidades. Para ministrar, eu sempre digo que o líder de jovens ele tem que contar e cuidar dos seus jovens. Você não pode atender às necessidades de pessoas que você não conhece. Você não pode entrar no seu escritório, na sua sala, na sua mesa de trabalho e começar a botar num papel um monte de ideia que você acha que os jovens precisam. Se você não conversar com eles, se você não visitá-los, se você não ouvir suas necessidades, se você não conhecer o mundo deles, você não vai conseguir ministrar. Ministrar tem que ver com pastoreio. Sabe, pessoal, eu sei que não é uma coisa simples, sabe? Eu vou dizer para você, você tem que visitar todos os jovens da sua igreja. Não estou falando isso. O mundo ideal é esse. Mas o mundo real tem nossas dinâmicas, nossos trabalhos, nossos desafios, nossas rotinas desafiadoras e tal. Mas tenha o hábito de visitar jovens. Se você visitar um jovem por mês na sua igreja, você visita 12 até o final do ano. Um jovem. Tem igrejas que talvez pequenas não tem 12 jovens. Então, você visitou todos. Uma igreja grande. Você vai visitar os líderes dos pequenos grupos, se forem mais do que um. Os professores da escola sabatina, se forem mais do que um. Você vai visitar os jovens que estão para ser batizados. Entendeu? Você vai, com a sua estratégia, ter o seu plano de visitação. Eu sempre digo para os diretores de jovens, quando a igreja nomeou você, ela não te deu um ministério para cuidar, ela te deu jovens para pastorear. Querido, se eu conseguir colocar isso aqui no seu coração, eu já cumpri a minha função aqui na Paulista Sudeste. A igreja, quando te nomeou, não te deu um ministério para você tocar. A igreja te deu jovens para você amar e pastorear. Conheça os seus jovens. Conte quantos são eles e cuide deles com o melhor das suas forças, o melhor dos seus esforços. Sabe por quê? Tem igreja que eu vou, às vezes, uma igreja pequena. Eles não têm dinheiro, eles não têm estrutura, eles não têm grandes eventos, mas tem um monte de jovem lá. Sabe por quê? Porque eu tenho um diretor apaixonado pelos jovens, que conhece cada um, que chama pelo nome, que leva para casa, que visita, que liga na hora da dor, que ora de madrugada. Ninguém resiste à possibilidade de ser amado. Ninguém resiste ao nosso amor. Os jovens podem fugir dos seus convites, eles podem não ir nos seus programas, eles podem tal, mas eles não podem fugir do seu amor. E se você os amar, você vai trazê-los para perto de você, tá bom? Terceiro verbo da liderança, ministrar. Quarto verbo, motivar. Motivar. O líder tem que saber motivar, pessoal. E você motiva sempre sendo positivo. Você não consegue motivar ninguém destacando os defeitos daquela pessoa. Não sei se estou falando uma novidade para alguém, mas é novidade. Tem gente que levanta, pega o microfone. O que eu tenho que fazer? Tem que motivar os jovens a ir para a convenção. Pessoal, vocês nunca vão para os eventos da associação. O pastor já está até chateado com a gente. O que vocês vão fazer? Vão para a praia? Vão brincar? Vão jogar videogame? Pelo amor de Deus, vamos priorizar o reino de Deus. Vamos estar aqui, em nome de Jesus. Você não está motivando, você está dando uma bronca. Agora o cara leva bronca na escola, leva bronca dos pais, leva bronca no trabalho, leva bronca no trânsito, leva bronca em todo lugar. Aí ele vai para a igreja levar bronca. Entendeu? Então,
Eu gosto muito como eu estou vendo a Maíra aqui na minha tela. A Maíra, eu gosto muito como ela fala com os jovens. Ela fala, meu amor, meus queridos e tal. Elogie os seus jovens, eleve a autoestima dos seus jovens. Gaste tempo pensando nas características positivas, para cada vez que você encontrar um jovem seu, você ter uma coisa boa para falar. Siga nas redes sociais, não para fiscalizar. Opa! Eu sou diretor de jovens agora, vou seguir todo mundo da minha igreja, porque eu quero ver quem está indo no barzinho, quem está indo na balada, quem está indo na praia sábado, quem que está não sei o quê. Ô, querido, para com isso. Siga os seus jovens para saber o que eles gostam, para ver quem são os melhores amigos, para ver onde você consegue entrar na vida dele. Às vezes o jovem gosta de bike, você também gosta de bike, fala sobre bike. Se não der para andar de bike junto, mas você pelo menos pode conversar sobre a marca da bike, sobre o pneu, se furou, conta uma história. Você está entendendo? Mas tem que motivar, destacando o positivo. E, você motiva, presta atenção, motivar vem depois de ministrar. Pegou a ideia? Você não motiva aqueles a quem você não ministra. Mas quando você ministra, você atende, você pastoreia, você ama, você intercede, você ora, você busca, você chama para sua casa, você atende às necessidades. Quando você fala assim, ei, eu acho que você tem potencial, eu queria que você estivesse na minha equipe, você pode fazer muito mais, você pode ser mais útil, você tem capacidade. Uau! Cara, essa mulher olhou para mim, me visitou, me atendeu, me chama pelo nome. Ele está dizendo agora que eu consigo fazer, aí sim, você motivou. Está entendendo? Último verbo aqui para a gente já ir fechando a nossa sala aqui, pessoal. Já já a gente se conecta na transmissão geral, meio-dia. Último verbo. Multiplicar. Alguém consegue lembrar? Alguém consegue botar no chat aí os 5 verbos da liderança? Eu já estou dando aqui o último, mas alguém consegue colocar assim, numa mensagem só, os 5, até para a gente guardar e tal? Alguém consegue escrever aí no nosso chat? O que fazer numa visita jovem? Vou responder essa pergunta aí, viu, Tamires? Vou responder essa pergunta. Opa, Lilian, obrigado. Características, os verbos do líder aqui, mapear, mediar, ministrar, motivar e multiplicar. Vou falar do multiplicar, depois eu volto na pergunta que a Tamires fez, tá bom? Então, vamos lá. Multiplicar. Pastor, como assim? O líder tem que multiplicar? Sim, deixa eu explicar. Um líder, o que de mais precioso ele pode e deve fazer na sua experiência de liderança é formar outros líderes. Você tem que se multiplicar na vida de outros líderes. Por que eu falo que você não pode andar sozinho? Porque você tem que ter gente com você olhando o que você faz, vendo como é que você fala, vendo como é que você organiza um programa, vendo como é que você visita, vendo como é que é a sua rotina devocional, vendo seu envolvimento com as coisas da igreja, vendo sua fidelidade. Líder, você vai se multiplicar quando você entender, primeiro, que essa é uma tarefa e uma responsabilidade sua, a igreja espera isso de você, a igreja espera isso de mim. O meu grupo mais próximo são coordenadores, um grupo mais próximo, regionais, e eu tenho que estar com eles. Eu visito. Esse final de semana eu estive... Maíra, eu vou abrir aqui a nossa amizade, a nossa intimidade aqui para os nossos diretores. Pessoal, eu tinha um compromisso na Praia Grande ontem, e a Maíra, porque não só trabalhamos juntos no ministério, mas ela é minha amiga. A Maíra esteve na minha ordenação, a Maíra, ela sabe a data do meu aniversário, a Maíra conhece minha esposa é amiga da Maíra. Então, eu tinha aqui uma agenda para Praia Grande, a Maíra falou, pastor, não, vocês ficam lá em casa. A associação tem aqui um auxílio que eu posso ir para um hotel, se eu precisar, em algum momento, sem esbanjar, sem luxo. É só o simples, para a gente atender a igreja e ser mais útil na estrada. Mas a Maíra falou, não, pastor, o Henrique, o esposo dela, que também é meu amigo e eu amo a família, falou, não, pastor, aqui em casa. Queridos, está entendendo? Isso aqui é o líder estar junto, é o líder, sabe, partilhar a vida. Eu estou falando aqui não só porque eu lidero a Maíra, então eu tenho que estar lá. Não, a Maíra também me abençoa. Ela tem características que me abençoam. O líder não tem uma projeção hierárquica sobre o outro. O líder é aquele que está disponível e tem a intenção de trocar experiências, de trocar vida, de, sabe,
muitos dos programas que eu faço aqui é com o conselho do Luciano, que é meu outro coordenador, do Iratã, que também é experiente. Já fui também, Iratã, se estiver online aí, sabe? Eu fui na casa do Iratã, dormi lá na casa dele. Eu era solteiro, tipo assim, agora tem uma estrutura assim, né, a Melina, as agendas e tal, mas Iratã, fui lá em Bertioga para estar com o Iratã, para estar na casa dele. Pastor, você está falando que eu tenho que dormir na casa de todos os jovens da minha igreja? Não, em nome de Jesus, não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando que você tem que estar perto, você tem que estar perto, você tem que conhecer, você tem que ter experiência junto, você tem que ter histórias para contar junto, sabe por quê? Porque quando você fica junto daqueles que você lidera, você vai se multiplicando na vida deles. Entendeu? Você vai formando novos líderes. Querido diretor, eu não quero que esse seja seu último ano, até porque para alguns é o primeiro ano na liderança jovem. Mas eu quero que quando a direção da igreja tiver que se reunir para escolher um próximo líder jovem, você não tenha nem dificuldade de dizer 2, 3 nomes que possam assumir essa posição. Por quê? Porque você colocou do seu lado, você caminhou junto, você ensinou, você partilhou vida e você se multiplicou na vida de outras pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Mapear, mediar, ministrar, motivar e multiplicar. Anote no seu coração, na sua agenda de trabalho. A Tamires mandou a pergunta aqui. Como que eu faço uma visita ao jovem, além de conversar, por conta da família que estará ali, provavelmente não é da igreja? Ótima pergunta. A visitação ela tem que ser possível, né? Às vezes, presta atenção, às vezes ir na casa do jovem não é uma possibilidade. Por essa razão que a Tamires falou e por outras razões. Às vezes ele não se sente confortável, às vezes tem parente lá, às vezes a estrutura física, ele não fica confortável de receber alguém. Por isso que eu falo, nós podemos fazer visita ao contrário. Você visita o jovem na sua casa mesmo. Ele na sua casa. Ah, pastor, isso também não é possível. Você pode marcar um lugar. É um final de culto ali na igreja. Às vezes é na porta da igreja. Às vezes é na sala dos jovens. Claro, amigos, quando é sexo oposto, não esteja sozinho. Vá com o diretor associado, com o pastor, ou, enfim, com algum outro jovem de confiança, que o assunto seja comum. Mas, agora, o que fazer nessa visita? Eu tenho algumas perguntas que eu uso até hoje como base das minhas visitas pastorais. Deixa eu pegar pela memória aqui para compartilhar com vocês. Nas visitas pastorais, e eu falo sempre para os regionais, vocês também fazem visitas pastorais. Não é só pastor que faz visita pastoral. O regional faz visita pastoral. O diretor jovem faz visita pastoral. O que é a visita pastoral? A visita de pastoreio, visita para cuidar, visita para orar junto. Então, algumas perguntas que eu faço. Primeiro, como é que você conheceu Jesus? E aí você dá a oportunidade para a pessoa contar a história da conversão dela. Algumas é uma história pequena, outras uma história mais longa, mas é uma história de conversão. Segundo, o que te motiva a permanecer fiel a Deus até hoje? Se é o caso, né, pessoal? Se é um jovem que está numa luta, ele se sente afastado, você vai adaptar essa pergunta, né? Outra pergunta. Me diga um momento na sua vida em que você sentiu claramente a mão de Deus agindo por você. Você vai dar a oportunidade para essa pessoa contar um testemunho, contar uma história, às vezes foi um drama que ela viveu, e etc. e tal. E uma outra pergunta que eu também costumo fazer é assim: o que você mais gosta de fazer na igreja, ou fazer por Jesus e tal, tal, tal. Aí você vai conhecer os dons, as características e como você pode envolver aquela pessoa e tal. O pastor faz essas perguntas pensando em A. O diretor jovem faz essas perguntas pensando em B, em outras coisas. E não é assim, né, pessoal? O pastor Cândido me deu aqui 4 perguntas que eu posso fazer na visita. Então, eu vim visitar você. Pergunta número 1. Como foi que você conheceu Jesus? Não, não é uma entrevista. Isso aqui é durante o bate-papo, é naturalmente, tal, tal, tal. Outra coisa que você pode usar como roteiro para a sua visitação são as vogais que a gente usou para falar com os Calebs. Você lembra? Aquelas vogais, A, E, I, O, U, aquelas, porque só tem essas, né? A, animar. E, escutar. I, inspirar. O, oração, orar. E U, unir.
Animar, já falei aqui, né? Motivar, lá. Escutar. Não se preocupe tanto com muito que você vai falar. Esteja com o ouvido atento e certifique-se que o jovem sabe que você está disposto a ouvi-lo, tá? Ó, a Tamires já colocou aqui, ó. Já colocou, legal. Obrigado, Tamires. Compartilhou com os demais. Ouça, escute o que ele tem para dizer e inspirar. Sempre visite o jovem com um verso bíblico na ponta da língua, marcado na Bíblia, e 2 ou 3 frases para você compartilhar sobre aquele verbo, entendeu? Ou sobre aquele verso, melhor dizendo. Uma experiência pessoal, algo que aquele verso significa na sua caminhada de vida. Fale da sua experiência com Jesus. Isso aí é irresistível, pessoal. É irresistível. Orar. Você tem que orar com o seu jovem. Faça uma oração bonita. Diga o nome dele na oração. Fale os pedidos de oração que ele tem. Fale o nome dos familiares dele na oração. E unir. Eu botei essa palavra, né, para completar as vogais, e unir, por quê? Porque aquela visita não esgota. Você tem que ter um próximo compromisso com ele. Pode ser na igreja, pode ser numa atividade, pode ser na missão, mas você tem que se conectar com aquele jovem depois daquela visita. A visita não é o fechamento, a visita é a inauguração de uma relação abençoadora, uma relação de pastoreio. Tá bom? Legal. Beleza, gostei aqui que vocês colocaram, né? Pessoal, deixa eu fechar agora. Maíra, vou fechar agora mais 2, 3 minutos aqui, que a gente tem que dar um presente aqui para sortear, e depois a gente volta para a nossa parte geral, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, vocês são os capitães do isso, exatamente. Vamos sortear o livro do ano, tá? Deixa eu fechar agora, pessoal. Aqui, ó. Ah, não, minha Bíblia está aqui na minha bolsa. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Pessoal, atenção, queridos diretores. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela. Como é que eu faço? Aqui. Pronto. Deixa eu olhar no rosto de vocês agora. Deixa eu olhar no rosto de vocês agora. Em nome de Jesus. Quem puder, abre a tela, porque eu vou ficar passando as telas para olhar no seu rosto agora. Diretor, diretora, primeiro, obrigado por ter ouvido atentamente aqui a nossa classe. Maíra, Deus seja louvado. O Luciano está aqui também presente, o Iratã. O Luciano tem uma pauta rica para falar sobre formação de líderes. A gente tem outros encontros para a gente conversar sobre isso, mas eu queria começar com vocês pelo começo. O começo são os pilares do Ministério Jovem, o começo é você como líder do Ministério Jovem, tá? Então, ó, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Diretor, eu não sei tudo o que vai acontecer no ano de 2021. Eu não sei. Pode ser que a gente altere algumas coisas da agenda, pode ser que a gente tenha que mudar o formato de alguns programas que a gente imaginou. É muita coisa incerta. Eu falei com vocês no Elo, né? O impacto era dia 1º de maio, foi para 30 de outubro. A divisão mudou, a gente muda, porque a união muda, a associação adapta. Você está entendendo, né? Mas sabe o que eu tenho certeza em 2021? Eu tenho certeza do meu compromisso com Jesus e com a palavra. E eu preciso que esse seja o seu compromisso também. Diretor, não se preocupe em ser o mais criativo, o mais vibrante, o mais carismático, o mais inovador, o mais... A gente tem a ideia, assim, o diretor jovem é o cara que tem todas as ideias. Você tem seus dons e Deus vai usar seus dons, mas eu quero te dizer o que você tem que se preocupar. Em nome de Jesus, você tem que ser, na sua igreja, o jovem que mais ama a palavra. Você tem que ser o jovem que mais lê a palavra. Você tem que ser o jovem que mais tem tempo de oração. Ah, pastor, é um desafio, o senhor não conhece a minha vida, eu estou com um dilema na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos. Ô, querido, eu imagino porque também tenho minhas dores e eu me compadeço com você. Eu oro por você todas as madrugadas. A Maíra tem suas lutas, o Iratã tem suas lutas, o Luciano tem suas lutas. Agora, em nome de Jesus, vamos lutar a batalha certa. A batalha está aqui, queridos. Como é que está o teu plano de estudo da Bíblia esse ano? Como é que está a tua rotina de oração? Como é que está a tua rotina de busca pelo reino de Deus? Nós vamos desafiar os jovens logo mais a estudarem a Bíblia com uma pessoa esse ano. Mas os primeiros que têm que levar a palavra de Deus para estudar com outras pessoas somos nós.
O meu objetivo pessoal, junto com a minha esposa, é no ano 2021 estudar a Bíblia com 7 pessoas. Mas eu quero te desafiar em nome de Jesus a estudar a Bíblia com pelo menos uma pessoa esse ano. Pastor, nunca deu um estudo bíblico. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas em nome de Jesus, comece a orar por isso. Eu sei que se eu perguntasse aqui, vários estão dando estudo bíblico. Ah, pastor, eu tenho minha rotina, eu estudo a Bíblia com pessoas. Deus seja louvado. Fale disso para os seus jovens. Fale disso com a sua liderança. Fale sobre isso com o seu pastor. Ele tem que saber que os jovens estão nesse foco. Os jovens estão aqui para ter, 2021, nosso Ministério Jovem vai ser bem sucedido, deu tudo certo. Sabe como? Se nós tivermos uma experiência profunda com a palavra e se nós estivermos dispostos a levar mais longe a palavra. Tá entendendo? Sucesso do Ministério Jovem, experiência mais profunda com a palavra e disposição de levar mais longe a palavra. Eu quero ter você junto comigo nessa batalha. Porque eu aqui, dentro de uma sala, no escritório, eu não vou conseguir fazer. A Maíra, com os seus desafios, suas batalhas, com muitas ideias, ela não vai fazer isso. O Iratã, o Luciano, com seus desafios, suas rotinas, não vai conseguir fazer. Você tem a chave da sua igreja, do coração da sua juventude. E eu espero, em nome de Jesus, que você tenha um ano vitorioso, de mais profundidade na palavra e de mais ousadia para levar a palavra. Quem aceita esse desafio duplo, mais contato, experiência profunda com a palavra e mais ousadia para levar a palavra, eu quero que você levante a mão aí, em nome de Jesus. Coloque no chat assim, eu aceito o desafio. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Em nome de Jesus, isso vai ser a nossa experiência desse ano. Maíra, vamos sortear aqui o nosso livro e depois vamos correr para a nossa transmissão geral. Beleza, pastor, já estamos aqui. Jorge preparou o nosso sorteio todinho, ó. Olha aqui, os nomes estão tudo aqui, ó. Anotou um por um. Livro do ano. Obrigado, ó. Jorge. Aparece aqui, Jorge. Olha lá. Olha que bonitão, nosso regional. Jorge, coisa aí para nós. Vamos lá, livro do ano. Aí, em nome de Jesus, vamos ler esse livro do ano aí, viu, pessoal? Vitória. Coloca lá. Vitória Jorge. De cabeça para baixo. Né? Pastor, o seu microfone está mudo. Vitória desculpa, Jorge. Eu falei que tem Jorge até no nome do sorteio aí. Olha lá, Vitória Jorge. Cadê a Vitória Jorge? Está online, Vitória? Deve estar online. Levanta a mão aí, fica sinalizando aí para a gente ver. Só vai receber se tiver online, hein? Colocamos já. Manda no chat aqui, 10 segundos para você 10 segundos, hein? Se não, eu não estou vendo a Vitória não, hein? Pastor, saiu, hein? Ih, pessoal, passou, hein? Passou. Vamos sortear para quem está na sala. Alguém concorda? Sim ou não? Próximo. Deixa eu explicar. Nós sorteamos pelos que estão aqui na sala, né? Então, o Jorge anotou todos os nomes e estamos sorteando. Você está aqui, você está no sorteio. Thaís. Agora então, Thaís. Só tem uma Thaís aí na sala? Só tem uma Thaís. Cadê, Thaís? Ok. Se você está ouvindo, fala agora eu. Se não... Diga aí, Thaís. Anota no chat aí se é você, essa Thaís aí. No chat. Vamos lá, Thaís. Fala agora no chat. Eita, mais uma. Eita, nós. Thaís sumiu aí? 10 segundos. A Ariane já está dizendo, próximo. Passou a benção. 10, 9... Thaís apareceu. Mandou. Aí, Thaís, de onde é, Thaís? Manda aqui o seu nome. Seu nome está aí. A sua igreja, seu distrito, por gentileza, a sua região. Para a gente poder fazer chegar até você, tá bom? Rude Ramos, beleza. Então faz contato com a sua regional, a Isabela, para a gente fazer chegar até você o livro do ano, tá bom? Diretores, nós vamos voltar para a nossa conexão geral. Vamos só fazer uma oração rápida aqui para fechar. Obrigado aos pastores que estão conectados com a gente até agora, pastor Sérgio, pastor Silvio. Última palavra, diretores. Se você ainda não tem na sua mão o ranking do Ministério Jovem, coloque na sua mão esse ranking, tá bom? O ranking é tudo que nós falamos, mas mapeado. O passo a passo do Ministério Jovem. Você tem que fazer isso, dê atenção para aquilo e tal. As 4 ênfases do nosso Ministério Jovem estão lá no ranking, tá?
Ah, é para competir? Não é para competir. É para você ter o melhor ministério jovem possível na sua igreja. Deus te abençoe. Vamos orar e vamos nos conectar na nossa transmissão geral, tá bom? Querido Pai, entregamos mais um pedaço precioso do nosso tempo aqui nesta reunião, Pai. Que bênção estar com esses diretores conectados. Mais de 100 diretores aqui, Pai, conectados, atentos, anotando, em oração, com o coração acelerado, porque enquanto ouvem essas orientações, eles estão pensando em jovens, estão pensando em pequenos grupos, estão pensando em almas sendo ganhas, jovens descendo as águas batismais. Ô Senhor, nós não estamos aqui por vaidade, não estamos aqui por orgulho, não estamos aqui por poder, não estamos aqui em busca de holofotes, de aplausos, de atenção. Nós estamos aqui nos colocando como tuas mãos, tua voz, teu coração para amar, pastorear, cuidar e salvar os jovens que o Senhor nos confiou, Senhor. Visita cada igreja, cada casa que está agora conectada nessa convenção jovem. Que haja unção do teu espírito, a unção de criatividade, de ousadia, de prudência, de sabedoria, de consagração, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos use e nos conduza sempre pelo teu poder, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Vamos nos conectar na transmissão geral para fechar nossa convenção. E convida a gente para os almoços aí, tá? Valeu. Tchau, galera. Valeu. Bora lá. Nem tiramos uma foto, Maíra. Misericórdia. Corre, então tira, vamos tirar. Vamos tirar aqui, pessoal, em nome de Jesus. Abre a telinha aí para a gente tirar a foto aqui. Vai lá. Atenção. 1, 2, 3 e... Próxima tela, são 4. Vai lá. Atenção. Dá o sorriso. Atenção. 1, 2, 3 e... Aê. Atenção. Próxima tela. Dá o sorriso. 1, 2, 3 e... Valeu, pessoal. Deus abençoe. Os demais estão com a câmera desligada. Um abraço. Bênçãos. A voz do pastor ali.